Pessoal, boa noite, a paz de Cristo. Uma noite abençoada de terça-feira para vocês. Hoje, dia 7 de março, e o Senhor venha falar conosco uma vez mais. Projetos estão acontecendo aqui no canal e eu disponibilizo o Telegram, aqui embaixo o Telegram, para mais detalhes sobre o projeto de aconselhamento e mentoria, projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo, e o meu deserto sobre restauração. Peço desde já que você curta o vídeo e se inscreva aqui no canal se não for inscrito. A nossa meditação nessa noite vai estar lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, no versículo de número 44, diz assim a Bíblia: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pela alegria dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Jesus ele conta muitas parábolas, né? E as parábolas elas eram uma forma de facilitar até mesmo o aprendizado. Porque a parábola é uma história de fácil compreensão, de fácil memorização. Mas é claro que ia muito além disso. As parábolas do reino, elas produziam ali um ensinamento espiritual, profético. Tem todo um contexto aqui que a gente poderia entrar nessa parábola do tesouro escondido. Mas eu acho que, de certa forma, o sentido mais importante sobre ele que eu queria falar nessa noite é da busca do homem. Porque esse tesouro estava escondido no campo. E um certo homem, um homem qualquer, foi e achou esse tesouro. A Bíblia não diz se ele estava procurando ou não, mas de certa forma, ele ali, numa coincidência, ele acabou encontrando esse tesouro e escondeu. Então ele achou e escondeu um tesouro, né? E se alegrou tanto por ver aquele tesouro, e a ideia dele foi a seguinte, de comprar o campo, né? Ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo para se tornar o dono daquele tesouro. Para ter ali naquele momento a possibilidade de se tornar o proprietário daquele tesouro. Então, eu acho que isso tem muitas conotações, explicações sobre esse texto, mas eu acho que isso fala de uma busca e um encontro que nós temos com o Senhor. Porque o reino dos céus é esse tesouro. E a gente não esperava. Quantas vezes a gente entra na presença de Deus, nós buscamos ao Senhor, nós clamamos a Ele e nós não esperávamos encontrar esse tesouro. De certa forma, aquele homem foi fazer alguma coisa, certamente ele foi fazer alguma coisa ali naquele campo. A Bíblia não diz o que ele foi fazer. Talvez ele tivesse ali as suas necessidades, os seus afazeres, né, algo que dentro do seu trabalho, ou talvez só estivesse de passagem. E muitas vezes é assim. Nós entramos numa igreja, procuramos a presença de Deus, ouvimos uma mensagem por conta de uma necessidade, de passagem, por conta de uma situação, de um convite, de uma maneira totalmente despretensiosa e inesperada, nós encontramos esse tesouro. E um tesouro que quem encontrou sabe o que eu estou falando. Ele vai além daquilo pelo qual iniciamos talvez uma busca. Porque o homem ele não vai para a presença de Deus porque ele quer ser salvo, ele precisa de Deus. Não, ele entra na presença de Deus porque ele precisa de uma bênção, porque alguma coisa saiu daquilo que era o controle, algo foi destruído, algo acabou, algo deu errado. Então aquele homem ele estava ali por outros motivos, N números de motivos e formas, e não dá para saber, mas fato é que ele encontrou um tesouro escondido. A salvação é um tesouro escondido. E eu vou dizer para vocês, não é escondido porque Deus ele quis esconder, Deus não quis. Não, a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Só que é escondido em meio a um campo, né? E um campo, o tesouro ele estava ali enterrado naquele campo. E aquele campo, ele olhando assim aparentemente, você não via, você não tinha uma ideia, não dá para ter uma ideia que havia um tesouro, algo tão precioso naquele campo. Quando nós olhamos hoje em dia o cristianismo, o campo, a gente pode colocar como o cristianismo, é um campo amplo, vários tipos de vertentes teológicas, igrejas, grandes construções, né, grandes líderes. Esse campo não tem valor. Aquele campo não tinha valor. O que tinha valor era o tesouro que estava escondido dentro dele. Tinha que ser encontrado. Porque o
projeto de Deus, a salvação em Cristo Jesus, é um tesouro escondido, nesse sentido. Não está à vista como a religião, como a religiosidade, como as teologias, né? A teologia da prosperidade, a teologia dos relacionamentos, a teologia da cura. Isso tudo é o campo. Agora, aquele homem, ele vendeu tudo que ele tinha, ele comprou o campo. Mas, na verdade, ele comprou o tesouro. A busca dele, o ato de ele se desfazer de tudo que ele tinha, foi para adquirir aquele tesouro. Isso me lembra até aquele jovem mancebo, quando Jesus vira para ele e fala: vai, tu vende tudo que tu tens e dá aos pobres, né? E segue-me. Era isso, era vender tudo que ele tinha e seguir e ter acesso ao tesouro que era o próprio Senhor. Deus, ele se revelou a você no meio de um processo doloroso, de um processo cansativo, no meio de uma luta que você passou, que você está passando. No campo dos teus interesses, daquilo que você buscava, daquilo que você queria para a sua vida, você encontrou algo que você não esperava. Você encontrou algo que você nem imaginava. E aí, pela alegria desse tesouro, você entendeu. E se você não entendeu, talvez muitos aqui estejam entendendo agora, de que tudo que nós temos não tem valor. O que de fato tem valor é a nossa salvação. É esse tesouro. Não foi uma compra de interesse pessoal. Foi uma operação do Espírito Santo. O tesouro por si só não tem preço. A compra do campo onde estava o tesouro iria enriquecer o proprietário do campo. O preço foi dado pelo campo. Por mais que a religião, por mais que os homens tenham os seus defeitos, os seus problemas, e tem, nesse campo está o tesouro, escondido. Então, às vezes, nós nos comprometemos, porque o comprar é se comprometer, nós nos comprometemos com um lugar, com uma mensagem, com um pregador, com uma palavra que foi entregue, com algo que foi dito. E se comprometer, por exemplo, quando você entra aqui todos os dias e escuta uma mensagem, há um comprometimento, há uma compra de um tesouro. Você está abrindo mão de um tempo para uma outra coisa, para parar o seu dia, abrir o YouTube e ouvir uma pregação. Então é isso. Você está pagando um preço por um campo. Esse canal é um campo, mas existe um tesouro escondido, que eu sei que Deus tem revelado para você, a sua vida. Vende tudo que tu tem. Foi o que ele fez, aquele homem. Ele se desfez de tudo que ele tinha, porque aquilo que ele tinha já não tinha mais valor. O tesouro, aí sim tinha valor. O tesouro aí sim importava. E é tão bom quando nós entendemos isso, quando nós chegamos nesse ponto onde aquilo pelo qual nós tanto desejávamos, tanto queríamos, passa a não ser mais a prioridade. E o Deus a quem pedimos, o abençoador e não a bênção, se torna o nosso tesouro. Jesus disse que onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Então o nosso coração, ele passa a estar nesse tesouro escondido. Escondido que foi achado e depois foi escondido de novo, porque ele escondeu no campo, né? Nós escondemos para o inimigo não roubar, para o inimigo não tirar de nós a bênção, a promessa, aquilo que o Senhor plantou no nosso coração. Tem que ser escondido mesmo. Estava escondido, foi revelado e aí foi escondido de novo. E é assim que funciona. Esconde no teu coração a promessa, o segredo, a salvação, as bênçãos, tudo que Deus te falou. Esconde no seu coração. Se desfaça. Nada tem mais valor do que a bênção de Deus na sua vida. A bênção do Senhor é que enriquece. E ela não acrescenta dores. As bênçãos dos homens acrescentam dores. Aquilo que o homem pode dar acrescenta dor. Mas aquilo que Deus dá é permanente. É duradouro. Traz paz. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de terça-feira. A paz de Cristo